Olá para você que acompanha a nossa programação. Está começando mais uma edição do Pix Notícias. Confira os destaques da semana na região. Práticas integrativas e complementares em saúde. Plantas, danças e sementes são alternativas na prevenção e recuperação de doenças. Novembro Azul faz alerta em prol da saúde do homem. Câncer de próstata é o segundo mais comum entre a população masculina. 3 mulheres são presas em flagrante após furtarem 8 televisores em loja de eletrodomésticos de Garopaba. A aposentadoria complementar dos servidores catarinenses é rejeitada na LESC. Defensoria Pública Estadual inaugura sala para atendimento. Serviço será prestado dentro da Assembleia Legislativa. Tem um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E você vai ver ainda: ciclismo. Garopaba cedia o Challenge Mountain Bike. Evento contou com a participação de 600 atletas em diversas categorias. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. O terminal de gás que será instalado em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, vem gerando repercussão entre os pescadores. Segundo o grupo, a empresa responsável pelo empreendimento estaria atrapalhando a atividade pesqueira, além de aumentar os custos de operação. Cerca de 200 famílias têm a pesca como renda principal na região. Pescadores artesanais que trabalham na Baía da Babitonga, entre São Francisco do Sul e Itapoá, estão preocupados com o futuro da pesca na região. O assunto foi abordado em plenário pelo deputado Felipe Estevam, que é presidente da Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa. O parlamentar mostrou imagens do terminal Gás Sul, uma unidade de armazenamento e regaseificação flutuante que está sendo construída no local por uma empresa internacional de origem norueguesa. A estrutura vai receber e armazenar gás natural liquefeito, trazido por navios, e restaurar o produto para a forma gasosa, tornando o combustível apto para diferentes usos. Segundo Felipe Estevam, o temor dos pescadores é que a instalação da estrutura traga impactos para a atividade pesqueira na região. Através da nossa comissão, a gente quer propiciar uma reunião, entre os líderes ali, a colônia, para que a gente chegue a um consenso. São 23 licenças de pescadores que estão ali há décadas, há décadas e décadas, já é passado de pai para filho esses pontos, e no entanto estão ali abandonados até o momento, a empresa silenciada, não se manifestou. A única nota que emitir é essa: nós, a estabelecer a empresa, não vai atingir em nada a pesca, não vai ter nenhum impacto na pesca, portanto não vamos nos manifestar. A capitania já disse: olha, é toda uma área de segurança, não pode pescar, ou seja, acabou a pesca na região. Então estamos buscando esse diálogo para chegar a um consenso e que eles possam, no mínimo, ter uma medida compensatória a esses pescadores. Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. A doença mata um homem a cada 34 minutos no Brasil. Para conscientizar a população masculina acima de 50 anos, diversas ações e campanhas estão sendo realizadas em todo o país. O segundo tipo de câncer mais comum entre os homens é o de próstata. Estimativas apontam que essa seja a causa de morte de 28% da população masculina que desenvolve tumores malignos. A previsão é de 65 mil casos novos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer. Essa é a realidade que Novembro Azul busca mudar. O objetivo é ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce para que a doença seja descoberta quando há chances de tratamento. Em muitos casos, não tem como você evitar, às vezes, que o indivíduo terá um câncer de próstata, né? A questão, por exemplo, herança familiar, genética, é muito importante, né? Então, ele vai acabar desenvolvendo essa patologia. Entretanto, se ele fizer exames
rotineiros uma vez ao ano, né? E como que a gente recomenda isso? A gente recomenda isso para todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, né? E a partir dos 45 anos de idade para os homens que têm fatores de risco, que a gente chama, né? Então, se eles fizerem esses exames precoces, avaliações rotineiras, né, uma vez ao ano, ele pode fazer o diagnóstico precoce da patologia. Fazendo o diagnóstico precoce, ele vai poder tratar. Durante todo o mês de novembro, várias ações serão realizadas no mundo todo para ampliar a consciência da população masculina sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. A única forma de garantir a cura da doença é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, quando a gente fala em números gerais de câncer de próstata, dos cânceres de próstata diagnosticados precocemente, aproximadamente 90% deles podem ser curados. Veja que é um índice muito importante, mas se o diagnóstico for precoce, entendeu? Então, se você não fizer o diagnóstico precoce, esses índices de cura vão cair, independente, às vezes, da forma de tratamento, né? Então, por isso que a gente insiste tanto nisso. Depois de muito tempo sem ir a consultas de rotina e de cuidar da própria saúde, seu Girley levou um susto ao descobrir um câncer de próstata. Hoje, ele está bem e aprendeu uma lição com tudo que passou. A saúde não pode ser deixada de lado. Meu aconselhamento para todos os homens é que leve isso a sério, porque o câncer é muito terrível. Eu vi assistir conhecidos meus que morreram com o exame disso, tomando não sei o quê, e foi muito tarde tentar, e não dava mais tempo. Então, tiveram morte por causa disso. E conheci outros que fizeram a retirada da próstata em tempo e que estão bem, como eu também estou bem, né? Ótimo, assim. Eu acho que a vida tem outros valores a ser considerado, né? Não é só essa questão de a próstata ser uma coisa assim que você parece que se perdeu, o mundo se acabou. Não se acabou. Estou aqui, estou vivendo. Agora estou aposentado, estudando, por alternativa, querer estudar. E eu estou muito feliz de ter vencido. Eu costumo dizer que quando você tem informação sobre alguma coisa, você perde o medo, você perde o tabu, né? Então o importante é você ter informação. Então a gente poder passar isso para a população e falar sobre isso que é muito importante, porque às vezes a gente tem que até puxar um pouquinho, né? O homem, como tem essa situação de quase então de dizer, olha, o senhor não está cuidando só da sua saúde, a saúde da sua família, né? Porque o homem, né, às vezes ele pode, né, a família dele, ele tem esposa, filhos, netos, né? A delegacia virtual permite o registro de diversas ocorrências de forma online. Nesta semana, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que determina que crimes contra idosos possam também ser denunciados na internet. A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto de lei do deputado Márcio Machado que determina a disponibilização no portal da Delegacia de Polícia Virtual de um ícone de acesso para registro de ocorrências envolvendo crimes cometidos contra idosos. A matéria segue agora para a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Na mesma reunião, os parlamentares deram prosseguimento à tramitação de um projeto de lei do deputado Fernando Krellingen, determinando que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa elaborem e publiquem todos os anos um relatório detalhado sobre os eventos que tenham vitimado policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, agentes socioeducativos e peritos do IGP. A intenção é cumprir a Lei Federal de 2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O projeto segue agora para a Comissão de Direitos Humanos. A comissão também aprovou 2 requerimentos para a realização de audiências públicas. Um deles é de autoria do deputado Maurício, com o objetivo de discutir a segurança pública em Palhoça.
A outra audiência pública, de iniciativa do deputado Bruno Souza, deverá discutir questões relacionadas à segurança pública nos bairros Campinas e Cobrasol, do município de São José. As datas e horários dos debates ainda não foram definidos. Você sabe como funciona as práticas integrativas e complementares em saúde? Atualmente, 29 PICs são oferecidas gratuitamente pelo SUS em todo o Brasil. Em Santa Catarina, é destaque na oferta dessas terapias. São diferentes recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e recuperação da saúde. Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. É nesse local, ocupando uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados, que funciona o Horto Didático de Plantas Medicinais do Hospital Universitário. Parece uma farmácia ao ar livre, onde, no lugar de prateleiras com caixas de medicamentos, o que temos são mais de 150 espécies de plantas medicinais que podem ser usadas em diferentes tratamentos de saúde. Essa aqui é uma planta de uso popular muito comum aqui, nós chamamos de erva de Santa Maria. Ela é uma planta usada para espantar piolho, para pulga, para contusão e machucado. E ela também é uma planta comestível e é considerada uma planta tóxica quando ela está com flores e frutos. Esse aqui é um outro tipo de mastruço, é conhecido para nós aqui como mastruço rasteiro, mentruz, mastruz. Eles usam para machucado, contusão, quando tem uma infecção respiratória. Bom, aqui nós temos um outro representante da nossa flora nativa, né? A erva balieira, muito comum. Ele foi feito um medicamento hoje que é vendido, né? Diz que foi feito dentro de uma metodologia, mas que a gente ainda discute. Uso principalmente para dor, né? Eles fazem compressa com chá ou com alcoolatura, quando você coloca a folha em álcool de cereais. Se a pessoa não tem álcool de cereais, pode ser uma cachaça de boa qualidade também. E aí todo mundo me pergunta, posso tomar um golinho? Não, é para passar fazer na perna. Especializado em saúde pública, o médico César é um dos coordenadores do Horto Medicinal. Estava ali quando o espaço foi criado 22 anos atrás. Sabe o nome de cada planta e para que ela pode ser usada. Aqui nós temos mais uma planta que é de origem também sul-americana, que é chamada fáfia ou pfáfia. É uma planta que é usada para fortalecer o indivíduo. Então um dos nomes dela também é ginseng brasileiro. Nós temos pelo menos 6 ginsengs no mundo, né? E esse aqui é um deles, tá? Tem uso parecido com o ginseng também. Então o ginseng tem uma raiz que lembra a forma do ser humano e tal. Então ela é usada para fortalecer o indivíduo. Essa aqui é uma das espinheiras santas que existe. A gente conhece pelo menos 4 a 5 espécies de uso medicinal de plantas que tem espinho na folha. Essa aqui tem essa florzinha bem pequenininha aqui, ó, um verde amarelado. É uma planta muito usada para gastrite, dor epigástrica, azia. É uma das plantas que eu uso, né, que eu indico, e que também está indicada pela Anvisa, que pode ser adquirida pelas prefeituras para ser utilizada nas unidades de saúde, tá? Segundo o Ministério da Saúde, as práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Na lista de PICs oferecidas atualmente pelo SUS estão, além da fisioterapia, a acupuntura, a homeopatia, a biodança, a meditação, o reiki, a terapia comunitária integrativa, a yoga, a constelação familiar, a terapia de florais, entre outras mais. Kissionan é professora na Universidade do Estado de Santa Catarina. A UDESC, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, criou um observatório catarinense das PICs. O objetivo é mapear a oferta e também com o uso das práticas aqui no estado. Municípios que o público vai ser mais idosos, que procuram as práticas integrativas para melhorar o sono, para auxiliar no controle do diabetes, da hipertensão. Outros municípios a gente tem um público mais adolescente,
Mas o que a gente percebe é que as PICs elas são muito procuradas principalmente para melhorar quadros depressivos, quadros de ansiedade e quadros de estresse. Atualmente, Santa Catarina é referência nacional em práticas integrativas e complementares em saúde. Segundo dados do governo estadual, de cada 1.000 procedimentos realizados pelo SUS a cada ano, 37 são PICs, enquanto no Brasil a média não passa de 15. E os números vêm crescendo nos últimos anos. Em 2018, Santa Catarina tinha 242 municípios oferecendo alguma das práticas. Agora, são 256, o equivalente a 86% do total. Em 2018, foram contabilizados 4.336 procedimentos de PICs realizados no estado. Agora, só entre janeiro e julho de 2021, foram registrados 21.950 procedimentos de práticas integrativas e complementares em saúde. Mais utilizados é a acupuntura, a auriculoterapia, o floral, o reiki. Tá? O reiki é uma prática que vem despontando assim, de uma forma bem interessante no estado. As meditações, principalmente o Mindfulness, né, que é uma linha que nós aqui do estado, a gente vem assim, fortalecendo bastante, até porque a gente tem profissionais formados nessa área, né, no nosso corpo técnico, então isso facilita a gente disseminar algumas práticas. Depois a aromaterapia, a fitoterapia, né, a constelação familiar também é uma prática que vem assim, crescendo de uma forma bem significativa, tá? Então, são práticas aí que a gente não tinha muita, assim, visibilidade, mas vem ganhando muito. Padre Pedro é o proponente de uma lei que entrou em vigor em 2019, assegurando a adoção das PICs da rede pública de saúde catarinense. Existe uma sede muito grande por parte das pessoas na busca por alternativas, né? E nós percebemos assim um interesse muito grande, muito forte por parte dos nossos cidadãos e cidadãs. E eu acredito que esse despertar é que vai dar o sentido também e a importância que as práticas têm para a sociedade. Outra vantagem das práticas integrativas e complementares em saúde pode ser sentida no bolso dos pacientes. É o caso da fitoterapia. Porque é um produto acessível a qualquer um, entendeu? Tu não precisa pagar. Tô lá miserável, tô com uma infecção urinária. Bom, eu posso talvez tentar tratar com a tansagem, que você encontra em qualquer lugar, ou um quebra-pedra, né? Claro que tem algumas infecções urinárias que têm que ser tratadas com antibióticos, essas coisas, entendeu? Mas também são muitas que às vezes são muito... E tratar a discussão urinária também é uma discussão bem grande, né? Se é uma infecção, se é só bactéria na urina, como é que vai fazer, essas coisas. Então tem essa discussão. Mas é uma possibilidade, gripes e resfriados, tosse. Eu não falei do manjericão, o manjericão é uma planta que eu sempre planto onde eu vou. Né? Afecções de boca, por exemplo, afta, ou gengivite, ou se fez um procedimento dentário, você pode usar uma planta também. Então, nesse sentido, é muito vantajoso. Mas o médico faz um alerta. Não existe planta milagrosa, como não existe remédio milagroso, como não existe milagre. O único milagre que existe é a vida em si, vamos dizer assim, né? O parlamento catarinense aprovou um projeto de lei, de autoria do deputado Bruno Souza, que prevê a devolução de ICMS pago antecipado por eventual recolhimento a mais. O objetivo é dar segurança jurídica à restituição do excedente das operações de substituição tributária. A substituição tributária é quando o ICMS devido em uma operação de venda é recolhido de forma antecipada pelo fornecedor com base em valores presumidos. É uma ferramenta importante para a melhor organização e controle do sistema tributário. Mas quando o valor pago antecipadamente é maior que o devido, na hora da operação, nem sempre é fácil receber a restituição do excedente. Depois de uma longa batalha jurídica, em 2016,
o STF decidiu que, em casos assim, o contribuinte tem direito à restituição do valor que pagou a mais e, desde então, o Estado de Santa Catarina foi se adequando à nova norma por meio de medida provisória e decretos. Agora, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto para alterar a lei que trata da cobrança de ICMS no Estado, dando segurança jurídica para este tipo de devolução de impostos pagos antecipadamente. A iniciativa foi do deputado Bruno Souza. Agora, quem pagou a mais vai ter uma forma mais fácil, mais prática e mais rápida de ser restituído desse a mais que o Estado levou dele. Por exemplo, se você tem um imposto a ser compensado para o Estado deve para você, o Estado, via de regra, é um mal pagador. Então, você pode pegar esse a mais que o Estado te deve, esse valor, e vender ele para uma outra pessoa que deve para o Estado. Você vai poder comercializar, isso é negociar esse crédito que você tem a mais, que você tem a receber do Estado. O projeto prevê várias modalidades de devolução deste excedente para o contribuinte. São algumas possibilidades, você pode transferir para um credor aqui de Santa Catarina, um credor que deva em Santa Catarina, mas não seja de Santa Catarina, e inclusive até dentro da sua própria empresa, porque muitas empresas são conglomerados, e aí são várias empresas dentro de uma mesma, dentro de um grande grupo, e aí você pode passar de uma empresa para outra. O fato é, o Estado pegou a mais, não devia ter colocado tanto a mão no bolso dessas empresas. Agora, as empresas vão poder ficar com aquilo que é de direito seu. A matéria segue agora para a sanção do governador. Muitos hospitais filantrópicos de Santa Catarina têm débitos impagáveis com o governo federal. Com isso, as instituições ficam impossibilitadas de emitirem certidões negativas. Um projeto de lei quer permitir que convênios sejam celebrados com o governo do estado, sem a necessidade da apresentação da certidão de débitos federais. Os deputados estaduais aprovaram em plenário um projeto de lei que dispensa os hospitais filantrópicos de apresentarem CND, a certidão negativa de débitos federais, para poderem celebrar convênios com o governo do estado. A dispensa só será válida se a instituição for a única no município responsável pelo atendimento médico regional, ou seja, a única que atenda pacientes, inclusive de outras cidades do entorno, que não possuem hospital público. O autor do projeto é o deputado Valdir Cobalcini. Na justificativa, ele lembra que diversos hospitais filantrópicos têm débitos impagáveis, referentes a tributos e contribuições federais, e que a exigência da CND federal inviabiliza funcionamento de diversas unidades. Segundo Cobalcini, a apresentação do projeto foi um pedido da própria Secretaria de Estado da Saúde. Nós apresentamos o projeto visando suprir, então, essa dificuldade do repasse do Estado, que é vital para os hospitais filantrópicos distribuídos em todas as regiões de Santa Catarina, que acabam desafogando os hospitais públicos, muitos deles aqui mesmo, em Florianópolis, ou outros hospitais públicos em Santa Catarina. Acho que foi um projeto importante que visa, então, regularizar esses repasses para que o hospital tenha a condição, enfim, de manter com suas portas abertas e atender a população de todas as regiões do nosso estado. Como falamos aqui na semana passada, a proposta de aposentadoria complementar de servidores públicos catarinenses foi rejeitada na Assembleia Legislativa. O texto mencionava servidores efetivos, mas, segundo alguns parlamentares, abriria espaço para a inclusão de servidores comissionados e até mesmo os deputados. O plenário da Assembleia Legislativa rejeitou o projeto de lei complementar de autoria do governo do estado que criava o benefício especial para servidores públicos estaduais efetivos que optassem por migrar para o regime de previdência complementar. A proposta recebeu 20 votos favoráveis, mas eram necessários 21 votos para aprovação. O objetivo do governo com a proposta era incentivar a adesão à Previdência Complementar, que está em funcionamento desde fevereiro de 2017 e é gerida pela SCPrev.
O bônus seria válido apenas para quem ingressou no serviço público após janeiro de 2004 e recebeu salário superior ao teto pago pelo INSS, que atualmente é quase R$ 6.500. A rejeição da proposta encerrou a longa discussão que começou durante uma reunião conjunta entre as comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os 3 colegiados haviam aprovado por maioria o relatório do deputado Valdir Cobalcini, que manteve a redação original do governo e rejeitou 2 emendas parlamentares. Essas emendas haviam sido apresentadas para modificar um artigo que, segundo os autores, abriu um espaço para a criação de previdência complementar para parlamentares e servidores comissionados. Mas, como foi rejeitado em plenário, o projeto foi arquivado. A entrada de bovinos e bubalinos de outros estados em Santa Catarina era proibida. Em razão dos demais estados da federação não serem livres da febre aftosa, sem vacinação, agora outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraná, também conquistaram o status sanitário e o ingresso desses animais passa a ser permitido. Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do Poder Executivo para atualizar a lei de 2019, que trata da entrada de bovinos e búfalos no estado. A mudança foi necessária porque até este ano, apenas Santa Catarina era considerado o estado livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal. Agora, Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados das regiões Norte e Centro-Oeste também conquistaram este status sanitário. O projeto regulamenta a entrada em território catarinense de animais vindos dos estados que obtiveram este reconhecimento. O objetivo é viabilizar a aquisição de animais dos estados vizinhos por frigoríficos catarinenses. O projeto determina ainda que a carga chegue com lacre feito na origem a ser aberto apenas no frigorífico por um técnico oficial. Nós podemos ter mais competitividade na compra desses animais e daqui um pouco oferecer também um produto para o consumidor com menor custo. E economicamente, porque nós vamos dar uma oportunidade também de nós termos um melhor relacionamento entre esses estados que são co-irmãos e que têm mais ou menos o mesmo trabalho, tanto genético quanto sanitário, ao estado de Santa Catarina. A Defensoria Pública de Santa Catarina inaugurou uma sala de atendimento à população. O local será dentro da Assembleia Legislativa e buscará atender as principais demandas de acesso à assistência jurídica gratuita para pessoas carentes que não têm condições de pagar um advogado. Foi oficialmente inaugurado o novo espaço de atendimento da Defensoria Pública Estadual e vai funcionar dentro da sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. A iniciativa inédita busca facilitar o acesso à assistência jurídica gratuita para pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade. Todo cidadão catarinense cuja renda familiar seja inferior a 3 salários mínimos tem direito à assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública. Ele poderá se deslocar aqui, inclusive esse atendimento pode ser feito, por exemplo, a título de um encaminhamento por uma bancada, por um deputado, por algum dos gabinetes aqui da casa, e o defensor aqui responsável vai poder dar orientação jurídica, ajuizamento de pedidos como medicamentos, pedidos de alimentos, pedidos de cirurgias, qualquer uma das demandas que a Defensoria Estadual possa atender. Segundo o Defensor Público Geral, inicialmente o novo espaço atenderá casos encaminhados através do Parlamento Catarinense. Também deverão ser realizados atendimentos especializados em áreas como moradia, defesa da mulher, da infância e da juventude e direitos coletivos. É a primeira vez que a Defensoria Pública sai de seus prédios e suas dependências para instalar uma unidade de atendimento em outro local. E não poderia ser o melhor local do que a Casa do Povo, do que a Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa afirmou que a inauguração do novo espaço vai permitir a ampliação da política de humanização do Parlamento Catarinense. Na verdade, é mais um passo na humanização das ações do Parlamento Catarinense, das atividades de todos os parlamentares. Nós aqui colocamos, já no passado, um espaço para os nossos vereadores, colocamos nessa gestão que eu estou como presidente, um espaço para os nossos prefeitos.
Já instalamos o Observatório da Mulher, também a Procuradoria da Mulher, e agora faltava alguém para fazer todo este elo, ligando esses interesses de todos os cantos do estado de Santa Catarina para atender as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais vulneráveis, que é a Defensoria Pública. Trio é preso em flagrante após furtar televisores em loja de Garopaba. Essa e outras notícias você confere agora no Giro Policial. Um homem de 32 anos foi sequestrado, agredido e assassinado em Garopaba. O corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma área de mata fechada no bairro Encantada. Segundo investigações, o homicídio se tratou de um acerto de contas entre traficantes e a vítima, motivado pelo furto de uma motocicleta. O carro utilizado no crime foi encontrado e a polícia prendeu 3 suspeitos, 2 de 22 anos e 1 de 24, todos com histórico criminal. 3 criminosos assaltaram uma agência bancária em Porto Alegre. Os bandidos estavam armados. Um dos assaltantes foi detido pela polícia e o dinheiro roubado foi recuperado. Além disso, com ele foram encontradas 2 armas de fogo e uma pistola e um revólver. Outros 2 envolvidos conseguiram fugir. Um motorista do Rio Grande do Sul foi encaminhado à delegacia após ser flagrado dirigindo um carro clonado em Santa Catarina. Durante uma fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal identificou sinais de adulteração no veículo. Após pesquisa no Detran, os agentes fizeram contato com a proprietária do carro, que afirmou que o automóvel estava na garagem de casa e que estava recebendo diversas multas indevidas de lugares onde nunca esteve. O veículo vai passar por perícia para identificar qual a placa original e determinar se trata ou não de carro roubado ou furtado. Um adolescente de 16 anos morreu afogado em uma lagoa na Praia do Rosa, em Bituba. Segundo relato de populares, a vítima estava junto com outras pessoas no local do fato, mas quando avançou para dentro da lagoa, submergiu. O corpo de bombeiros só encontrou o corpo 1 hora depois, já sem vida. Um homem foi conduzido à delegacia após furto de celular em Tubarão, no sul catarinense. A vítima conseguiu rastrear o aparelho telefônico e acionou a polícia militar. A guarnição conseguiu localizar o endereço e recuperar o celular da vítima. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia do município. 3 mulheres foram presas na tarde desta quinta-feira após furtarem 8 televisores de uma loja de eletrodoméstico no centro de Garopaba. Nas imagens de vídeo monitoramento da loja, é possível ver 2 das criminosas levando os televisores. Segundo a polícia militar, uma delas estava distraindo o vendedor. A prisão das 3 ocorreu minutos após a PM ser acionada por funcionários da loja que sentiram falta dos televisores que estavam expostos próximo à porta da loja. As 3 mulheres são do Rio Grande do Sul e a prisão em flagrante com os televisores dentro do carro ocorreu ainda no centro de Garopaba. Aos poucos, as atividades esportivas estão voltando. Garopaba sediou mais um evento no último domingo. Mais de 600 ciclistas da região competiram no Challenge Mountain Bike, evento que percorreu as principais praias da cidade. Uma oportunidade aos participantes de contemplar as belezas naturais da cidade. Subidas e mais subidas com o visual de tirar o fôlego. Assim foi o Challenge Mountain Bike que ocorreu no último domingo em Garopaba. O percurso contemplou desde a Praia Central até a Silveira, dando ao ciclista a possibilidade de competir e ainda conhecer mais as belezas naturais da cidade. Depois da largada, o foco de todos é fechar as voltas o mais rápido possível, para quem sabe garantir o troféu. Mas nem sempre sai tudo como planejado. O mountain bike é repleto de imprevistos. Na saída, galera, tudo num piquezinho bom. Mantive a 4ª posição no geral da esporte. Felizmente, lá em cima do morro, minha gancheira quebrou do câmbio, deslocou a corrente, eu tive que parar e cancelar a corrida. Infelizmente hoje eu tive problemas técnicos, o tubeless acabou furando, eu tive que desistir da prova,
E é isso, vamos seguir como se fosse um livramento, né? Acontece, imprevistos acontecem. Rita e Matheus não estão sozinhos. A reportagem da Pix TV viu de perto vários ciclistas carregando a bicicleta na mão, tendo que parar de pedalar antes da linha final chegar. Apesar de serem atletas de alto rendimento e buscarem um resultado positivo, encarar o inesperado com leveza é a solução para voltar às pistas com ainda mais vigor. Sobre isso, Rita deixa um conselho. Encare como se fosse um desafio próprio, pessoal, né? Não desiste, sempre procure estar se superando, mas encare isso como uma brincadeira, né? Vir aqui, se divertir, se desafiar, acho que é o mais importante. A prova contou com mais de 600 participantes e foi dividida em 3 categorias: Pro, Esporte e Amador. Para atender as dezenas de participantes, foi preciso uma equipe de mais de 100 pessoas. É o time que fica nos bastidores e faz toda a diferença, principalmente no que diz respeito ao suporte ao atleta. A gente sabe que não é fácil, sai de manhã cedo, pega trânsito, chega aqui, tem toda a preparação física, mental, para se preocupar com a prova. Então muitas vezes nessa aflição, nesse nervosismo, esquece de apertar alguma coisa, regular a bike, eu tenho que desmontar para caber no carro. Então a gente fez um stand que, além de mostrar os produtos que a gente tem na loja, também dá uma força para o ciclista também, para dar esse amparo para ele na prova, né? Outro ponto que vale a pena destacar diz respeito às diferentes idades participantes, em que o idoso, o adulto e o adolescente ganharam vez. É por isso que o mountain bike é um esporte para todos. A gente tem casos aqui de atletas que eram obesos, que eram, pessoas depressivas, que através da bike melhoraram, né, o seu estilo de vida. Então, assim, a bike, quando você é pequeno, você ganha uma bicicleta já quando pequeno, é uma paixão já desde pequeno. E nós temos aqui participantes de até 70 anos, então, assim, dá para praticar, é lógico, com responsabilidade, não passar dos seus limites, que não tem idade. E assim foi o Challenge. O que fica agora são as memórias de uma competição estruturada, bem organizada e desafiante. Uma disputa que soube aproveitar as belezas naturais de Garopaba, que mostrou o verdadeiro sentimento do mountain bike e que esse esporte se aplica à vida. Que eu levo para minha vida até pessoal, não é o tamanho da subida, é como tu olha para ela. Então isso na prova rola muito, entendeu? Então se tu vai fazer uma prova pensando na subida X e Y, tu já perdeu pro trajeto antes de fazer a prova, né? Agora se tu olha para aquela subida e fala assim, não, eu já tô aqui, tá quase acabando, não, eu vou subir. Pega isso e transfere para tua vida pessoal, problemas de saúde, familiar, no trabalho, tu atropela tudo. Então, MTB é um lifestyle. Imbituba pode sediar etapa mundial da WSL na Praia da Vila. Além do surf, você confere agora no Resumo Esportivo notícias sobre o tênis e o ciclismo. A cidade de Itajaí recebe entre os dias 22 e 27 de novembro o Campeonato Brasileiro de Sênior de Tênis. A competição, que conta com atletas dos 30 até 90 anos de idade, é fechada aos tenistas brasileiros e conta pontos também para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, valendo 400 pontos para os campeões. Imbituba se candidatou para receber a etapa mundial do evento promovido pela World Surf League, a WSL. O prefeito da cidade entregou uma carta ao diretor regional da liga, em que comunica a intenção do município em realizar o Imbituba Surf Pro 2022. A possibilidade é boa, já que a Praia da Vila é conhecida pelas ótimas condições e ondas. Caso dê tudo certo, a disputa ocorre entre os dias 30 de março e 3 de abril do próximo ano, e são necessários R$500 mil de investimento. E este ano está sendo especial para o Ulan Galinski, pupilo de Henrique Avancini. É uma das grandes promessas do mountain bike brasileiro. Ele fez a primeira temporada na categoria elite da modalidade e já conquistou resultados expressivos aos 22 anos. Na última semana chegou a brigar pela vice-liderança no cross-country do Campeonato Brasileiro e terminou com um ótimo 5º lugar após um furo de pneu, rumo à
Paris 2024. E este ano está sendo especial para o Ulan Galinski, pupilo de Henrique Avancini. É uma das grandes promessas do mountain bike brasileiro. Ele fez a primeira temporada na categoria elite da modalidade e já conquistou resultados expressivos aos 22 anos. Na última semana chegou a brigar pela vice-liderança no cross-country do Campeonato Brasileiro e terminou com um ótimo 5º lugar após um furo de pneu, rumo a Paris 2024. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Desta vez o assunto é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26. Parece que o governo brasileiro surpreendeu, né, Tiago? Surpreendeu sim, Marcelo. Olá para você e toda a audiência da Pix TV. Caiu por terra o discurso dos chamados especialistas que dizem que o governo brasileiro não se preocupa com o meio ambiente. Só que eles ocultam informações. Não falam da Operação Brasil Verde 2 de combate ao desmatamento, não falam do programa Floresta Mais, que destina mais de 500 milhões para remunerar quem preserva, ou seja, incentivar para que não desmatem a Amazônia Legal. O Floresta Mais Carbono, que gera créditos de carbono para a conservação e recuperação da vegetação nativa. E agora, a adesão do Brasil aos 2 acordos na Conferência da ONU na Escócia, que prevê cortar 30% da emissão de metano e acabar com o desmatamento em até 2030, não é novidade. O governo já trabalha nessa linha, só que a grande narrativa da grande mídia é outra. E sabe por quê? É que eles estão aqui no Brasil as florestas tropicais responsáveis por 55%, ou seja, mais da metade dos estoques de carbono do mundo, colocando o país numa posição privilegiada no mercado de serviços ambientais e de créditos de carbono. E para alguém é importante que essa informação seja escondida, fique engavetada, pois lucram em desmoralizar o Brasil. E falando em COP26, quem parece estar muito interessado no meio ambiente é o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que foi flagrado tirando uma soneca durante o discurso de abertura da conferência. E olha que coincidência, essa mesma imprensa que esconde informações diz que o presidente norte-americano estava descansando os olhos. Talvez por isso que uma pesquisa recém que analisou 35 sites de notícias brasileiros trouxe o resultado que apenas 6 são confiáveis e apenas 2 deles fizeram a maior pontuação. Os demais correm o risco de estar por aí desinformando a população, como neste caso, Marcelo. E o presidenciável Ciro Gomes suspendeu a campanha. É verdade ou é fake news? Não, é mentira não, Marcelo, é verdade. É que a PEC dos precatórios, aprovada em primeiro turno, fundamental para que o presidente Jair Bolsonaro viabilize o Auxílio Brasil de R$ 400, foi aprovada com apoio dos deputados do PDT. Ao todo foram 15 votos. Ciro ficou furioso pelos parlamentares apoiarem a PEC sem a ciência dele. Ora, desde quando o deputado tem dono? São eleitos para representar a população ou o interesse dos partidos? Essa pegou mal, hein, Ciro Gomes? Afinal, o que estava em jogo era a população que mais precisa do Auxílio Brasil, que, ao que parece, Ciro é contra. Por hoje é só, Marcelo. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.